O nascimento simbólico da Matrix. A perseguição em corredores evoca o trauma primordial do nascimento. Os espaços fechados e hexagonais funcionam como metáforas do útero digital. Trinity emerge desse ventre pela violência do movimento. O parto aqui é tecnológico e angustiado, marcando a origem do eu virtual, corpos em queda e a pulsão de morte. Os saltos de Trinity representam a rejeição das leis simbólicas. Não se trata de um voo heróico, mas da ruptura do nome do pai lacaniano. A altura evidencia o conflito entre desejo e castração. O corpo desafia os limites da lei ao buscar um fora do simbólico. Tecnologia como extensão umbilical. O telefone preto-vermelho assume a função de elo vital. Ele substitui o cordão umbilical no nascimento da consciência digital. Por meio dele, Trinity se desliga de um mundo e acessa outro. A comunicação vira mecanismo de transição psíquica. A presença impessoal do superego. Os óculos dos agentes refletem e anulam o sujeito. São espelhos que devolvem o olhar sem identidade, sem afeto. Neles o superego se apresenta como comando absoluto, impessoal e cruel. O olhar vigilante não vê, julga. Trilha sonora e pulsação materna. Dissolved Girl cria um ritmo de 110 BPM que imita o batimento fetal. A música não apenas acompanha, mas escreve o corpo no som da Matrix. A pulsação é anterior à linguagem, inscrita no real. O ventre digital pulsa em techno. O suor como falha na digestão psíquica. O corpo de Trinity soa como metáfora bioniana de elementos beta não metabolizados. O suor indica o excesso sensorial, a falha do ego em conter estímulos. É um corpo que sente demais, sem pensar. O físico denuncia o mental em colapso. Cromatismo da angústia digital. O verde fluorescente remete à toxicidade do ambiente artificial. Não há natureza na Matrix, só química e código. O preto absoluto realça a ausência de luz como ausência de sentido. A paleta cromática comunica claustrofobia. Infinitude dos corredores mentais. O caso clínico dos sonhos com corredores eternos revela um psiquismo aprisionado. A repetição do cenário remete ao circuito fechado da esquizofrenia. Não há porta de saída, só deslocamento horizontal. É o eu sem rumo. Fuga como estrutura psíquica. A cena inicial instaura a fuga como condição existencial. Trinity não foge de algo apenas externo, mas de si. A perseguição revela a estrutura do desejo em movimento. Fugir é desejar sem nome. A tecla ESC como pedido de fuga. O desgaste na tecla ESC revela o desejo compulsivo de escapar. Neo digita, mas também implora silenciosamente por libertação. O teclado se transforma em palco de angústia cotidiana. Cada toque é um grito não ouvido contra o cárcere simbólico. Numeração do inconsciente na janela. As 42 gotas que escorrem representam uma contagem hipnótica. O número não é aleatório, sugere um código que estrutura o real. Gotas viram marcações temporais no psiquismo. A repetição cria ritmo e angústia na percepção do tempo. O cigarro e a obsessão pela ordem. O chefe fuma de modo rígido, quase cerimonial. O cigarro é ritual de controle diante do caos do outro. Essa repetição obsessiva simboliza o desejo de manter o gozo em regime. Trata-se de uma defesa maníaca contra a irrupção do inconsciente. Sonoridade no limite do percebido. A frequência de 15.734 Hz toca a borda da escuta consciente. Ela atua mais no corpo do que na razão, produzindo incômodo. Esse som traduz o ruído de fundo da consciência alienada. Ouve-se sem escutar, a angústia ganha frequência. Azul superego e o alerta amarelo. A combinação de azul e amarelo projeta a tensão psíquica. O azul, frio e autoritário, impõe regras sem afeto. Já o amarelo atua como lampejo do ID pulsante e invasivo. A luta entre ordem e impulso se inscreve na paleta visual. Cinzeiro como depósito do seio mal. O cinzeiro não apenas coleta cinzas, mas simboliza o seio intoxicado da teoria kleiniana. A relação oral é perversa, aquilo que nutre também envenena. O desejo materno é fumado, consumido e descartado. O trauma se deposita em cinzas. Sonho tecnológico em estado de colapso. O caso clínico do programador revela um ego em combustão. Teclados derretendo indicam perda de estrutura simbólica. O sujeito não separa mais mundo interno de externo. Burnout aqui a falência do eu diante da sobrecarga significante. Comando, acorde, como invasão do inconsciente. O alerta acorde não vem de fora, mas do real. É a irrupção do recalcado em forma de mensagem digital. A tela vira espelho do inconsciente, clamando por reconhecimento.
A linguagem atravessa o simbólico e se faz despertar traumático. O escritório como prisão mental. Este cenário traduz a jaula invisível da vida moderna. Não há grades, mas há vigilância, rotina e silêncio. O sujeito é capturado por códigos, ordens e papéis. O escritório é um novo inconsciente, repetitivo, opaco e angustiante. A tatuagem e a ambivalência do desejo. O coelho branco, ícone da jornada, carrega olhos vermelhos que negam a inocência. Há nele a tensão entre pureza e pulsão. O tatu marca a pele como inscrição do desejo recalcado. O guia onírico aponta para o trauma e não para a salvação. O véu prateado como sedução e ocultamento. Do Jour veste um véu que não cobre, mas insinua. O prateado reflete, duplica, nunca revela. Trata-se de uma barreira sensual entre o desejo e seu objeto. O sujeito vê, mas não toca. Permanece exilado do real. Estrobos e o fragmento da consciência. As luzes pulsantes interrompem a continuidade da percepção. O psiquismo fragmentado se traduz em flashes, como cortes no simbólico. A experiência se torna descontínua, alucinatória. O corpo não sustenta a sobrecarga sensorial. Coelho e a ambivalência edipiana. O símbolo do coelho, aparentemente infantil, se converte em chave edipiana. Ternura e erotismo coexistem na figura ambígua. Há um retorno à cena primitiva disfarçado de convite. O desejo de saber é também medo de ver demais. Clube como cenário da sombra. O ambiente subterrâneo manifesta a sombra junguiana. O sujeito se depara com partes reprimidas de si mesmo. O som, a luz e os corpos intensificam o confronto. Ali se dança com o inconsciente. Trilha como deformação sonora do real. Prime Audio Sup distorce o som até dissolvê-lo. A música não embala, desorienta. Não há melodia, mas ruído encarnado. O real aparece sonoramente como excesso sem forma, cores e a ilusão da pureza. O branco aqui é apenas quase branco, uma pureza falseada. O leve desvio cromático denuncia a máscara simbólica. O roxo pulsa em contraste, insinuando transgressão e erotismo. A verdade não está na luz, mas na falha dela. Tatuagens mutantes nos sonhos. O caso clínico mostra corpos como superfícies instáveis. Tatuagens que mudam de forma revelam a identidade em colapso. O desejo imprime signos que o ego não contém. O corpo vira a tela do inconsciente. O convite como abertura psíquica. Follow the White Rabbit funciona como senha de atravessamento. Não é ordem, é desejo convocado. A frase desloca Neo do cotidiano ao limiar da fantasia. O inconsciente chama, e ele atende. O bife como objeto de fetiche. A carne sangrenta simboliza o desejo de aderir à ilusão. O prazer em morder o irreal expressa o gozo perverso. Não se busca a verdade, mas a fantasia confortável. O real é recusado em nome do prazer fabricado. Vinho e o retorno ao sangue materno. O vinho tinto remete à oralidade primitiva. Bebê-lo é regredir ao seio, a fusão simbiótica. O líquido encarna um desejo de proteção narcísica. Há ali um apelo inconsciente à indiferenciação original. O espelho e a negação da imagem. O reflexo embaçado traduz a desconexão com o eu. O sujeito já não se reconhece no campo especular. Essa névoa revela um desinvestimento no simbólico. Não há identidade, apenas uma imagem dissolvida. Perversão e o pacto com a ignorância. A escolha por não saber é estruturada pela negação ativa. Ignorância é felicidade e define o gozo perverso. O saber é rejeitado como ameaça à fantasia. A perversão preserva o prazer à custa da verdade. Violinos e o drama da regressão. A trilha sonora intensifica a cena com cordas em tensão. A música simula um clímax trágico interno. Cada nota parece implodir uma parte do ego. O drama sonoro espelha o conflito inconsciente. Vermelho pulsional e marrom regressivo. As cores não apenas ilustram, mas convocam o afeto. O vermelho aciona a pulsão bruta, direta. O marrom é peso, corpo, retorno à matéria informe. Juntas, formam o campo do desejo regressivo. Canibalismo e a fantasia incorporadora. O caso clínico revela o desejo de possuir o outro em sua totalidade. O canibalismo psíquico indica falha na simbolização. Comer o outro é fundir-se a ele, anulando a alteridade. A neurose aparece como defesa contra o vazio. Traição como estrutura psíquica. Cifer não apenas trai, ele encena o desejo de retorno ao ventre. A traição revela o desejo de anestesiar o real. O simbólico com suas regras é trocado por prazer imediato. O sujeito quer ser acolhido, não dividido. Realidade negada como escolha inconsciente. O jantar artificial representa uma decisão ontológica.
Não se trata de engano, mas de pacto consciente com a mentira. A realidade é recusada como falta de gozo. Escolhe-se o mundo falso por ele ser mais suportável. Pílulas como escolhas entre nascimento e retorno. O dilema entre vermelho e azul inscreve o conflito psíquico primordial. A vermelha representa o corte, o trauma do parto simbólico. A azul oferece retorno ao útero e a ilusão narcísica. Ambas são escolhas sobre o desejo e sua renúncia. Sangue menstrual e início da subjetivação. A pílula vermelha carrega a imagem do sangue que marca o ciclo. Não é ferida, mas marca de início e possibilidade. Ela sugere um nascimento que exige separação do corpo-mãe. Tomá-la é aceitar a perda como condição do sujeito. Líquido aniótico como convite à regressão. A pílula azul simboliza o conforto uterino, sem divisão. Mergulhar nela é negar o corte necessário à individuação. A fantasia de permanência no gozo materno se manifesta ali. É a escolha da estagnação sobre a travessia. Lágrima como sinal da cisão interna. O choro de Neo surge como inscrição do real. Ele não sabe ainda, mas já sente a ruptura. A lágrima não pertence à emoção consciente, mas à angústia do despertar. O corpo antecipa o trauma da decisão, hesitação e a castração simbólica. A pausa de Neo revela o temor da perda irreversível. Hesitar é tocar o limite entre o saber e o gozo. Freud descreve essa angústia como efeito da castração. A dúvida é o instante do desejo dividido. Mão trêmula e a falência do outro. Morpheus oferece, mas não garante. Sua mão que treme denuncia o vazio do outro. Lacan afirma que o outro também falha, e é isso que o sujeito vê. A oferta simbólica vem sempre rachada. O silêncio como trauma irrepresentável. A ausência sonora de 4,3 segundos não é neutra, ela fala o impossível. O real, por definição, escapa à simbolização. Esse intervalo é o trauma puro, sem mediação. O silêncio diz o que o som não pode. Cores e os dois destinos do desejo. O vermelho evoca vida, sangue, corte e caminho. O azul, ao contrário, é a água imóvel do não nascido. Ambas as cores disputam o campo do desejo. A escolha cromática é a escolha subjetiva por ser ou não ser. A maioria escolhe o conforto do não saber. No caso clínico, 87% preferem a pílula azul em testes simbólicos. Isso revela o predomínio do princípio do prazer sobre o da realidade. O sujeito teme o vazio do saber e prefere a ilusão. A Matrix é, em última instância, desejada. O líquido rosa como fusão das origens. A substância viscosa simboliza uma mistura primordial. Sangue, sêmen e lágrimas fundem-se num só corpo simbólico. É a matéria do desejo antes da forma, pura pulsão. O sujeito toca a origem sem linguagem. Reflexo distorcido como crise da imagem. A distorção no espelho quebra a identificação especular. O eu não se vê mais coeso, mas fragmentado e fluido. O estádio do espelho é subvertido em caos visual. A imagem retorna como estranha, quase monstruosa. A mão fundida e o fim das bordas do eu. Ao tocar o espelho, a mão de Neo se desfaz. Não há mais fronteiras claras entre sujeito e objeto. A identidade corporal se dissolve em matéria líquida. O real invade o corpo sem passagem pelo simbólico. Quebra do espelho e ruptura do narcisismo. Segundo Lacan, o espelho forma o eu, mas aqui ele falha. O reflexo já não organiza, apenas inquieta. A quebra não é material, mas psíquica, dissolve o narcisismo. O sujeito se vê como pura falta. Elementos beta como caos perceptivo. Para Bion, o líquido simboliza o que ainda não foi pensado. Esses elementos beta inundam a cena como excesso bruto. Sem função de reverie, tornam-se inassimiláveis. A mente se torna corpo receptivo ao desamparo. Trilha submersa como retorno intrauterino. Os efeitos sonoros criam um ambiente aquático e difuso. A frequência de 432 Hz ressoa diretamente no corpo. O som simula o ventre, abafado o pulsante e hipnótico. A trilha dissolve as palavras na sensação. Cor rosa como indistinção e ambiguidade. O rosa aqui não é afeto leve, mas mistura-se em forma. É a cor do antes da linguagem, do sem sexo, do não eu. Uma paleta do entrelugar onde tudo se confunde. O visual traduz o não nomeado. Sonhos líquidos em quadros de despersonalização. Pacientes com sintomas de dissolução do eu relatam líquidos recorrentes. A matéria escorre e contamina os contornos psíquicos. Não há mais firmeza na forma, tudo se transforma. O sonho reflete o colapso da estrutura do ego. Transição como atravessamento do real. A fusão com o espelho é mais do que passagem, é perda. Não se entra num novo mundo sem abandonar o antigo corpo. O atravessamento exige ceder o eu imaginário.
É o preço da verdade, perder-se para tornar-se. Pés descalços como retorno à terra. O contato direto com o solo simboliza o enraizamento psíquico. Estar descalço é também estar vulnerável, sem defesa. A terra do dojo oferece estabilidade frente ao caos da Matrix. É o corpo que sente antes de pensar. Katana como metáfora do corte simbólico. A espada representa o falo não como arma, mas como signo. Sua presença delimita a diferença, marca o lugar da lei. A katana organiza a cena como eixo simbólico. Empunhá-la é assumir o poder do nome e da ordem. Gotas de suor e o tempo congelado. O suor que flutua captura o instante do esforço mental. Não é apenas físico, é a materialização do trabalho psíquico. Cada gota suspensa congela o tempo como imagem do impasse. O corpo fala o que a mente ainda não formula. Conflito como luta entre ego e isso. A disputa entre Neo e Morpheus encena a tensão interna. O ego quer dominar, o isso busca o gozo imediato. Freud vê na luta uma metáfora da estrutura em guerra. O dojo torna visível o embate invisível da psique. Morpheus como guia arquetípico. Jung reconheceria em Morpheus o arquétipo do sábio. Ele treina, mas também confronta com o limite. Seu papel é provocar a passagem para a individuação. O mestre é a ponte entre ignorância e despertar. Trilha de tambores e rito de iniciação. A música evoca ritmos ancestrais de combate e transformação. Tambores não marcam apenas o tempo, marcam o rito. De Passportal ressoa como batida do coração iniciático. O som guia o corpo como voz do inconsciente. Cores entre madeira e prata, tradição e máquina. O dojo mistura o calor da madeira com o frio metálico. Terra e tecnologia se enfrentam no cenário simbólico. O chão sustenta, a parede reflete, o humano e o virtual coexistem. As cores falam da ambiguidade da experiência. Sonhos de combate e afirmação do eu. Em relatos clínicos, artes marciais oníricas surgem como ensaio da potência. O sonho repete a busca por controle e estrutura. O lutador onírico tenta dominar aquilo que o domina. O corpo em luta revela o psiquismo em transição. Aprendizado como transgressão do limite. Neo não aprende apenas técnicas, atravessa barreiras internas. A luta é o ritual de passagem da ignorância ao gesto consciente. Superar o mestre é superar o próprio medo. O dojo é o útero simbólico do renascimento do sujeito. Criança calva como imagem do self essencial. A ausência de cabelo remete ao despojamento do eu social. A criança surge como expressão do self não contaminado. Não há estilo, gênero ou vaidade, só presença. É o ser antes da máscara, puro e direto. Colher dobrada como ilusão do objeto fálico. O metal que entorta sem toque representa a não materialidade do desejo. A colher é o falo simbólico que falha, que curva. Freud aponta aqui a construção imaginária do poder. O falo não é posse, é falta que se desloca. Sorriso enigmático e o saber silencioso. A criança sorri como quem já sabe sem precisar dizer. O enigma está na tranquilidade de quem não deseja provar nada. O olhar não interroga, apenas afirma sem confronto. O saber do self é quieto, não é explicativo. Colher como signo da falta imaginária. Freud associa o falo imaginário ao objeto que sustenta a ilusão de completude. A colher é esse objeto de desejo que sempre escapa. Dobrando-a, o sujeito vê que ela nunca foi real. A cena desmonta a crença no poder tangível, verdadeiro self e a espontaneidade do ser. Winnicott localiza o verdadeiro self na capacidade de ser espontâneo. A criança não atua, apenas se manifesta. Ela dobra a colher sem tensão, sem prova. É a presença que não exige performance. Canto infantil como frequência de integração. A trilha usa a frequência 528 Hz para induzir ressonância interna. A voz infantil ecoa como memória do cuidado primordial. Essa melodia reconecta com afetos arcaicos e seguros. A música cura não pelo conteúdo, mas pela vibração. Prata como neutralidade simbólica e transição. A cor da colher não remete à vida nem à morte, mas ao entrelugar. Prata reflete sem absorver, tornando-se espelho do desejo alheio. Sua neutralidade revela a falta de substância do objeto. Ela é pura superfície. Crianças e a compreensão intuitiva do real. Em análises infantis, a frase não há colher é frequentemente compreendida de imediato. As crianças aceitam a ausência como parte do jogo simbólico. Elas ainda não cristalizaram a realidade como fixa. O impossível é apenas mais uma regra a brincar. Ilusão como construção subjetiva da realidade. A colher não se curva porque não existe, e isso é libertador. O sujeito projeta no objeto um desejo que o sustenta.
Ao ver que o objeto é construção, resta apenas a escolha. Não é o mundo que muda, é o olhar que se refaz. Biscoito queimado como sintoma oracular. O biscoito queimado simboliza um objeto transicional que falha em sua função. Ele deveria oferecer a resposta, mas não o faz. Freud vê o biscoito como sintoma do desejo de saber, mas que é sempre insatisfeito. A falha no oráculo é a marca da impossibilidade do saber total. Quadro rachado e o vazio do conhece-te. A frase Temenosce sobre o quadro simboliza o convite ao autoconhecimento, mas sua rachadura indica a fragmentação do eu. Lacan explica que o conhece-te é um significante vazio, uma ideia que nunca se preenche totalmente. O sujeito busca, mas não encontra unidade. Crianças com colheres e a repetição do símbolo da falta. As crianças com colheres reforçam o símbolo do falo imaginário, mas com a ausência de algo mais. Elas carregam o objeto sem saber sua real função. O objeto transicional aqui se repete, mas sempre se apresenta como incompleto e falho. O biscoito queimado e a frustração do desejo. O biscoito deveria ser uma resposta ou uma recompensa, mas está queimado e inutilizado. A metáfora do desejo frustrado se instala aqui, pois a promessa do saber se revela apenas como mais uma ilusão. Ele marca a fronteira entre expectativa e fracasso. A rachadura como fissura do sujeito. A rachadura no quadro simboliza a cisão da identidade do sujeito. O conhece-te não é algo a ser alcançado de forma total, mas está sempre rachado, incompleto. O sujeito jamais se conhece plenamente, ele apenas se fragmenta e se reconfigura constantemente. Trilha dissonante e a estranheza do saber. O 10 dissonante emana uma sensação de desarmonia e distorção. As notas fora de escala são o reflexo do real que escapa à simbolização. A trilha remete ao desconforto do saber, que não é coeso nem confortável, mas dissonante e incômodo. Cores e as dualidades do saber intuitivo. O amarelo da intuição e o marrom da terra falam de um saber que vem do corpo e do instinto, mas que não se realiza como conhecimento absoluto. O amarelo é a cor da dúvida que brilha e o marrom, da concretude que limita. Ambas indicam que o saber é sempre incompleto. Sonhos premonitórios e a busca por sentido. A referência ao estudo de Zurich, de 2012, sobre pacientes com premonições revela o desejo de controlar o futuro. A capacidade de prever os sonhos indica uma tentativa de unir o fragmentado, de dar sentido ao caos. Porém, essa capacidade também é limitada e falha. Objetos transicionais e a construção do ser. Os objetos como as colheres e o biscoito, não são capazes de dar o que se espera deles. Eles falham e ao falharem, definem o sujeito, que se constrói não pelo objeto perfeito, mas pela sua falta. A busca por sentido é construída na frustração do desejo. Corpo carbonizado como o encontro com um cane. O corpo queimado é a representação do estranho que se apresenta como familiar. O conceito freudiano de um cane sugere o retorno do reprimido, o que era conhecido mas agora se revela desconcertante. O corpo carbonizado reflete a transformação do familiar em algo irreconhecível e perturbador. Óculos derretidos e a perda do olhar do outro. Os óculos como ferramenta de percepção, derretem e simbolizam a perda da visão do outro. Para Kristeva, esse olhar é essencial para a construção do sujeito, e sua destruição indica uma falha na relação do sujeito com o mundo externo. A perda do olhar é também uma perda do olhar do mundo sobre o eu. Fumaça em espiral como a dissolução do eu. A fumaça que se eleva em espiral é uma metáfora da dispersão do self. Ela se desintegra no espaço, assim como a identidade do sujeito que se desfaz diante da morte. O movimento em espiral é a perda do centro, a transformação do ser em nada, um retorno ao estado primitivo do inconsciente. O uncanny e a morte como enigma do ser. A morte de Mouse representa o momento de crise existencial e a confrontação com o que é inominável. O uncanny revela o horror de reconhecer-se em um corpo que já não é mais o mesmo. A morte, ao ser apresentada de forma tão radical, mostra que o sujeito está sempre à beira do colapso. Derretimento dos óculos e a falência da percepção. A destruição dos óculos simboliza a falha na capacidade de perceber a realidade. Sem o olhar do outro, a visão do sujeito se desorganiza. Essa perda de percepção está ligada à falência do próprio sistema de referência. O mundo se desmorona sem a presença de uma visão estruturadora. Trilha de estática e o caos do real. A trilha sonora com efeitos de estática e infrassom 20 Hz cria uma sensação de desconforto e desintegração. O som representa o real, o que é impossível de simbolizar. A falta de harmonia na música espelha a desordem psíquica provocada pela morte e pela perda.
Cores do nada e do fogo, vida e destruição. O preto, nada, e o laranja, fogo, simbolizam a dualidade da morte e da destruição. O preto remete ao vazio absoluto, à ausência, enquanto o laranja representa o fogo, símbolo de purificação e ruína. Juntas, as cores refletem o ciclo de vida e morte, destruição e renascimento. Sonhos com mortes e o trauma do real. A morte de Mouse é retratada em um cenário traumático, refletindo sonhos com mortes, que frequentemente surgem em pacientes com traumas. Sonhos envolvendo a morte trazem o impacto do real, que não pode ser assimilado e surge como uma experiência aterradora. A morte aqui é um reflexo da angústia existencial. O corpo carbonizado e o fim do processo de individuação. O fim de Mouse marca o término de um processo simbólico de individuação. O corpo carbonizado é a perda do que foi, a transformação irreversível. O fogo não só destrói, mas redefine o corpo, assim como a morte redefine o sujeito, que passa a viver em um estado de pura falta e frustração. Beijo como motor do renascimento simbólico. O beijo de Trinity é a força de Eros que resgata Neo da morte. É o gesto amoroso que atravessa o limite entre o simbólico e o real. Freud apontaria esse renascimento como retorno pulsional à vida. Não há cura sem o outro, sem afeto que toca o corpo. Smith como figura do duplo destrutivo. O agente Smith representa o Thanatos, o duplo que nega a vida. Ele espelha Neo, mas sem desejo, apenas pulsão de morte. O confronto entre eles é a batalha interna entre repetição e criação. O duplo aqui revela a ameaça de dissolução da identidade. Sangue vivo como signo da retomada pulsional. O sangue que surge é quente, vivo e intenso, símbolo da pulsão restabelecida. Ele escapa da lógica da máquina, afirmando o biológico. A cor vermelha denuncia o retorno do corpo como território de sentido. O sangue aqui não é ferida, é confirmação. Amor como força que rompe o trauma. Freud reconhece no amor um poder de reconfigurar traumas. Trinity, ao declarar seu sentimento, desfaz a fixação no nada. O amor emerge como força narrativa e simbólica, não como ideal, mas como impulso estruturante. A vida se reinstala na palavra que atravessa. Self realizado e a totalidade integrada. Jung identificaria nesta cena a união das polaridades, Eros e Thanatos, consciente e inconsciente. Neo passa a agir a partir do self, integrado e desperto. A ressurreição é o símbolo da individuação completa. Já não há divisão, a presença plena. Coral em sânscrito e a ancestralidade da experiência. A trilha com vozes em sânscrito conecta a cena a uma dimensão mítica. A música evoca o tempo arquetípico, anterior ao sujeito. Esse som ressoa no corpo como experiência coletiva e atemporal. É o grito sagrado que acompanha o retorno à origem. Vermelho da vida e dourado do divino unidos. As cores expressam a fusão entre o terreno e o transcendente. O vermelho traz a carne, a luta, o sangue. O dourado anuncia a presença de algo maior, inalcançável pela linguagem. Juntas, formam o espectro do renascimento heróico. Experiências de quase morte como estrutura simbólica. Casos clínicos com relatos de EQMS descrevem sensações de leveza, luz e reencontro. A cena reproduz essas imagens como mitologia moderna. O retorno após a morte não é literal, mas simbólico, um novo posicionamento diante do desejo. O renascimento é psíquico. Ressurreição como atravessamento do real. Morrer e voltar a enfrentar o que não pode ser simbolizado e regressar transformado. Neo toca o real e, ao retornar, o reescreve no simbólico. A ressurreição não é mágica, é reorganização do desejo. Quem retorna não é o mesmo, é sujeito refeito. Óculos quebrados e o fim da mediação simbólica. Os 7 estilhaços dos óculos indicam a ruptura total com o olhar do outro. Não há mais mediação entre sujeito e realidade, resta a visão direta. A quebra revela a libertação da vigilância e da alienação. Ver sem filtros é condição da emancipação subjetiva. Manto flutuante como signo da elevação do eu. O manto que se ergue junto ao corpo marca a ascensão do sujeito. De objeto coberto a figura alada, Neo se eleva como símbolo de superação. A vestimenta não pesa, não prende, ela acompanha um novo estado de ser. A leveza representa a transcendência psíquica. Cidade abaixo como campo do inconsciente vencido. A cidade vista de cima já não é ameaça, mas plano dominado. Ao olhar para baixo, Neo contempla o espaço do desejo já atravessado. As ruas da Matrix tornam-se traços de uma experiência superada. O inconsciente ali não oprime, apenas sustenta a história vivida. Voo como sublimação do conflito pulsional. Freud identifica no voo o gesto máximo da sublimação, pulsões transformadas em criação.
Aqui, o voo não é fuga, mas afirmação do sujeito. A verticalidade rompe a lógica do trauma e aponta para o futuro. Sublimar é não recusar o desejo, mas fazê-lo voar. Transcendência e libertação da ordem repressiva. Marcuse veria no gesto final uma ruptura com o princípio de realidade opressor. O voo inaugura o impossível dentro do possível. O corpo que se ergue não mais se submete às leis da Matrix. Transcender é desafiar o campo do necessário com o gesto do desejo. Trilha com grito e a reivindicação do lugar do eu. Wake Up explode como grito de fundação subjetiva. A música assume a função de chamado, não mais sonhar, mas agir. A trilha embala o nascimento de um novo sujeito. A palavra cantada é também ato, um atravessamento sonoro do real. Dourado como expressão da iluminação subjetiva. A cor dourada recobre a cena com brilho de conquista e saber. Não é apenas estética. É símbolo de um eu desperto, iluminado. A iluminação não vem de fora, mas da própria travessia. O dourado marca o fim da ignorância sobre o desejo. Sonhos lúcidos de voo como ensaio de libertação. Estudos clínicos revelam que voar em sonho é, para a maioria, experiência de liberdade. Esses sonhos repetem simbolicamente o ato de romper limites. O corpo que voa não teme e não hesita, ele cria seu próprio caminho. Voar é uma metáfora viva do desejo em ação. Cena final como apoteose do sujeito autêntico. O voo de Neo encerra o percurso de formação do sujeito. Ele não é mais função de um sistema, mas signo de sua falência. A imagem final não busca resposta, mas propõe uma ruptura. A ascensão é o último gesto, o mais puro, o mais livre. Verde e a toxicidade da realidade construída. O tom verde marca a estética artificial da Matrix e simboliza a intoxicação perceptiva. Está presente como névoa constante, borrando o real. A cor encarna o delírio digital e o excesso de controle simbólico. Pacientes com esquizofrenia relatam cenários semelhantes. Rosa como símbolo da indiferenciação psíquica. A tonalidade rosa não representa afeto puro, mas confusão entre fronteiras. Corpo e máquina, desejo e medo, tudo se funde nesse tom. Em relatos clínicos, aparece ligada à perda de identidade. A cena do espelho líquido traduz essa experiência onírica. Dourado e a iluminação como destino do sujeito. O dourado aparece apenas ao final, como coroamento de um percurso interior. É a cor da superação das fantasias e da escuta verdadeira do desejo. Sonhos lúcidos com voo costumam trazer essa paleta radiante. O sujeito iluminado não nega o real, ele o atravessa. Cores como linguagem do inconsciente visual. Cada cor atua como um significante que comunica o não verbalizável. Verde, rosa e dourado não são estéticos, são estruturantes da narrativa. Elas mapeiam o afeto em sua forma mais condensada. No cinema, o olho torna-se ferramenta de interpretação do desejo. Significados como sintoma condensado do enredo. As cenas de Matrix contêm signos que não explicam, mas ressoam. Cada símbolo visual é equivalente a um sintoma que pede decifração. O sentido não está dado, é construído na escuta clínica do olhar. Cinema e psicanálise aqui compartilham a lógica do enigma. Casos clínicos como espelhos dos fragmentos fílmicos. Os relatos clínicos não ilustram as cenas, mas dialogam com elas. Sonhos, fantasias e traumas encontram ressonância nos planos filmados. Matrix se torna espaço transferencial para pacientes em análise. O cinema funciona como superfície de projeção simbólica. Tabelas como estrutura para um saber analítico. A organização por cores, significados e diagnósticos permite um novo tipo de leitura. Não se trata de classificar, mas de compor campos de sentido. A tabela revela o subtexto clínico do roteiro cinematográfico. Números e cores também falam quando escutados. Conclusão como condensado poético do inconsciente. A frase final sintetiza o projeto analítico do filme com força lírica. Cada sonho fílmico corresponde a uma fala recalcada, cada batida sonora a um sintoma. As cores expressam o que não se pode dizer em palavras. Matrix é tratado analítico disfarçado de ação. Cinema como espaço de análise coletiva e simbólica. Matrix oferece mais que entretenimento, é espelho da subjetividade contemporânea. Seu universo simulado propõe uma clínica do olhar e do afeto. O espectador não apenas vê, mas se vê em cena. O filme se transforma em sessão contínua de escuta visual.